estiverem falando sobre o tema home office, melhor, né? Porque a gente até sempre busca participar e esclarecer certos pontos desse tema, porque, infelizmente, tem muito... o termo home office, ele tem um certo preconceito envolvido, porque ainda tem alguns que se apropriam do termo, né? Esquemas de pirâmide e tal, e a gente sempre está buscando... a gente busca esclarecer várias questões, né, sobre esse tema, porque é muito bacana, a gente adora falar sobre isso. A gente percebe que vocês têm paixão por isso. Exatamente, porque mudou muito a nossa vida, assim, né, o antes e depois do home office. Então, sempre que a gente pode estar esclarecendo várias questões, e é super bacana, acho que vai ser divertido participar. Os princípios basilares da atividade no home office são os mesmos, né? Aqui se aplica bem mais o que se aplica ao profissional liberal. Eu abri uma enquete para a minha lista, pedindo dúvidas, algo nesse sentido, para perguntar a vocês. E foi um engajamento muito grande, foram muitas perguntas. Muitas perguntas mesmo. Outro bem parecido com vocês foi de um juiz que eu vou fazer a entrevista, que ele vai falar sobre a visão dos juízes sobre os advogados. Então eu abri para a lista essas perguntas e aí foi uma enxurrada de perguntas, né? E desabafos. Então, assim, a gente que lida com isso, que a gente sabe como é difícil engajar pessoas à distância, a gente sabe que a pessoa se dá o trabalho de ler o e-mail, responder o e-mail perguntando alguma coisa, é porque realmente ela tem interesse. Responder o e-mail perguntando alguma coisa, é porque realmente ela tem interesse. Viajo muito oferecendo palestra e visitando meus clientes em consultoria. Então, é um tema interessantíssimo. O advogado, ele preza muito a independência. Fazer o curso de vocês, cheguei a ver o curso de vocês, porque eu fiquei interessadíssima. Porque também para aplicar, óbvio, aplicar na minha própria vida, na minha própria atuação, esses conceitos. Nada melhor para a gente atestar o que a gente está oferecendo ali como uma solução, se a gente já testou. E a maioria dos palestrantes que estão no congresso, eu conheço, eu já conheço o trabalho, se eu já não utilizei, eu conheço quem já utilizou, entende? Porque é muita responsabilidade. A gente está colocando a cara para bater assim para quem a gente não conhece. Então, realmente eu me interessei pelo assunto de vocês e a credibilidade, porque uma coisa que a Marina falou, que realmente existe um preconceito grande demais com relação ao home office. E a minha realidade não se coaduna com esse preconceito, eu não tenho como manter isso, né? Como mais um paradigma que a gente tem que quebrar. Esse congresso é um paradigma gigante quebrado, né? Falar para advogados algo que não seja restrito ao direito é a quebra de um grande paradigma, porque a gente vem de encontro justamente a esse paradigma que só o direito sustenta, e a gente sabe que não. Então, por isso a filosofia do advogado 360 graus é para trazer um desenvolvimento das 12 principais áreas que a gente reputa como importantes. Para algumas pessoas são outras, mas para nós são essas, né? E o ambiente vem nisso, né? Um ambiente de trabalho. Que é um segmento mais conservador, né? O advogado. Então é muito legal você ter essa iniciativa de você quebrar isso, né? De você tentar mudar esse tipo de percepção. Pois é. Trazer mais qualidade. Porque a gente vai experimentando mesmo e vê o que é que funciona e o que é que não funciona. Então, é isso, gente. Então vamos começar. Quando surgiu o interesse em trabalhar home office, contem um pouco para nós de onde surgiu essa questão, o que levou vocês a realmente decidir por essa opção. Tá. Então, na verdade, quem começou fui eu trabalhava numa agência de publicidade e o trabalho na agência era muito intenso, tinha que trabalhar muitas horas lá e eu não acreditava que aquele tipo de trabalho, que o formato de trabalho era racional. Eu achava que o trabalho podia ser feito de forma diferente, com mais eficácia, com mais produtividade.
Então, eu saí da agência e cheguei e vim trabalhar em casa de forma, inclusive, provisória. Eu ia começar aqui, abrir um home office, e eu ia começar de forma provisória até que as coisas começassem a engrenar. Só que eu comecei a perceber que as coisas engrenaram, mas que nenhum dos meus clientes sentia necessidade de eu ter um espaço fora, um espaço específico para atendê-los, porque eu fazia o atendimento até eles, e ao mesmo tempo eu tive uma economia muito grande em custos fixos, em overhead. Eu não tinha um custo do aluguel, o custo do telefone, da energia elétrica era todo dividido com os da casa, e eu conseguia repassar esse tipo de economia como desconto para os clientes, ou seja, era uma relação ganha-ganha. E eu pensei, não vou mais sair daqui. Vou ficar assim, só que eu comecei a ter, assim, trabalhar em casa tem muitas vantagens, é uma delícia, é uma coisa maravilhosa, mas existem alguns desafios, alguns problemas que começaram a surgir, de como lidar, não sabia como lidar, fui procurar na imprensa, fui procurar na internet se tinha algum tipo de ajuda, né, de conteúdo para que eu pudesse levar esse projeto em frente, mas não existia nada nessa época, então eu comecei a pesquisar e traduzir e formalizar uma modalidade, um método de trabalhar, de como é que eu podia lidar com esses problemas, e aí, nesse meio tempo, a Marina também viu que eu estava trabalhando, que eu já estava desenvolvendo um trabalho bem bacana no home office, e também se juntou a mim. Segui o exemplo do André, na verdade, né? Ele começou em 2003 e eu vim para casa 3 anos depois, em 2006, montar meu escritório em casa. Em áreas diferentes, né? Ele na publicidade, eu sou jornalista, então na época eu montei meu escritório em assessoria de imprensa, porque eu vi que dava super certo, né? Ele conseguia trabalhar e rendia super bem, porque não tem interrupção de colega, né? Aquela coisa toda. E ele conseguia também usar melhor o tempo livre dele, né? Até por render mais, ele tinha mais tempo livre. Enfim, ele manejava a agenda dele, o tempo dele, como ele bem entendesse. Aí eu realmente fiquei com inveja disso, falei, não, vou montar meu escritório em casa também. E deu certo, também até hoje. Aí ela usou todo esse, assim, a Marina, ela veio, eu já tinha todo esse material formatado, ela veio e aí acrescentou, e aí fez esse material ficar muito melhor, muito maior, porque ela escreve super bem, e aí a gente daí colocou isso, vamos compartilhar toda essa informação que a gente tem. Vários livros em inglês, né, que a gente comprou pela Amazon e traduziu, e foi usando essas dicas, né, e adaptando, e aí a gente estava com todo esse material em mãos e falou, vamos compartilhar com quem mais quiser trabalhar em casa, porque não tinha nenhum site que falasse especificamente sobre isso. Uhum. Aí surgiu o meu nome também em 2006, né, quando eu comecei a trabalhar em casa, e a gente viu que tem uma comunidade imensa de gente trabalhando em casa, e não para de crescer, né. Desde então tá lá, a gente tá, quer dizer, essa virou a nossa vocação, hoje em dia é nosso principal, a gente continua trabalhando nos nossos segmentos, mas o principal da nossa vida é realmente levar esse tipo de informação e conteúdo para as pessoas com essa experiência que a gente tem, né? Com todo o conhecimento e com a experiência de ter passado por isso, saber o que funciona e o que não funciona. Então está sendo super bacana, quer dizer, e agora esse tema está começando a levantar com essa coisa do trânsito e das empresas, do custo de um espaço comercial, muita informação. Agora a coisa está acontecendo. Perfeito. Agora me conta uma coisa, em todo esse contexto de um novo cenário, dessa tomada de decisão, o que vocês enfrentaram de maiores obstáculos internos e externos, né, para realmente tomar essa decisão, assumir esse novo cenário? Olha, internamente, quer dizer, você tem os desafios maiores, que é o que todo mundo passa, que é um pouco de organização da rotina, esse gerenciamento do tempo, do dia, da agenda, porque é muito fácil a gente se perder quando está trabalhando em casa, não trabalhar, perder as prioridades, ou trabalhar demais, né? Eu tenho esse problema, às vezes eu emendo, eu vou emendando, quando eu vejo, estou trabalhando demais. Antes da Marina vir, eu passei 3 anos trabalhando sozinho, então também tinha uma questão de ficar muito, muito isolado, muito solitário no home office. Né? Essas são questões internas. As questões externas, elas, na minha opinião, elas têm muito a ver com um certo não vou dizer preconceito, porque preconceito é uma palavra meio forte, mas
uma percepção de que quem trabalha em home office não é tão sério, ou não faz um trabalho tão sério. Quando o que a gente percebe, não só falando por nós, mas por todas as pessoas que a gente já entrevistou até hoje, já conversou, são pessoas mais competentes do que quem não é home office, porque elas têm que provar que são competentes, elas trabalham mais horas, o trabalho rende mais, o trabalho é mais intenso, ela não perde essas horas no trânsito, então ela fica mais horas trabalhando, ela está mais motivada a trabalhar. Então, mas no começo, há 10, 12 anos atrás, a gente tinha treinamento, né? Algumas empresas perguntavam onde é que é a sede de vocês, etc. Então, existia, mas isso está mudando, isso já quase está... E também um pouco com relação a isso, mas uma questão interna mesmo, pessoal, muito isso assim, como o home office é muito novo ainda, muito recente no Brasil, tem essa questão de você também se encarar como um profissional sério, competente, trabalhando em casa, né? Porque realmente tem gente que às vezes por não estar dentro de uma infra, de um escritório, de ter que se arrumar para trabalhar e tal, acaba não considerando muito o home office, vai ficando desleixado, enfim. Então você tem que se imbuir desse profissionalismo também por conta própria, né? Muito no home office, você que tem que encontrar essa motivação e essa coisa de acordar, tirar o pijama, né? São coisas que nos perguntam, o pessoal da imprensa, porque você tem que realmente encarar que trabalho é trabalho, está só mudando o lugar dele, né? É um lugar na sua casa, mas se você sentou ali é para trabalhar, e você vai ter o seu horário de trabalho, até para não trabalhar de mais nem de menos, tem uma série de questões que a gente até comenta com várias pessoas que a gente entrevistou e por experiência própria, que você acaba até se tornando um profissional melhor do que o que você era antes, porque você tem que melhorar e procurar várias habilidades, e, enfim, até se capacitar e procurar algumas coisas que você achava que não tinha, mas que você tem, e que você vai descobrindo no home office para você se tornar um profissional melhor, certo, né? Por isso quem não é proativo, quem não é disciplinado, acaba não sobrevivendo muito, né? Sim. Imagino, é o que a gente vai falar há pouco, né? Sobre assim, algumas competências necessárias para isso, mesmo que tenham que se desenvolver, mas existem algumas tendências favoráveis ou desfavoráveis, não é verdade? Sim, exatamente. Tá. No trabalho em si, na qualidade dos serviços, né? No trabalho que vocês já praticavam, qual foi o impacto positivo na qualidade do trabalho depois do home office? Bem, eu posso falar pelo meu trabalho, né? Eu acho que o impacto, assim, que foi bem positivo e que eu acho que foi bem significativo é essa coisa de você ter total autonomia e liberdade sobre o seu trabalho, sobre as decisões do seu trabalho. Então, ao mesmo tempo, uma responsabilidade maior, mas também essa liberdade te dá uma flexibilidade, enfim, você consegue realmente fazer as coisas do seu jeito e de acordo com o que você acha mais certo. Então, isso, para mim, impactou de uma forma muito positiva, porque melhora a produtividade, melhora a relação com o cliente, de você realmente entender o que ele quer e você passar a tua mensagem também do jeito que é melhor para todos, enfim, você não tem esse telefone sem fio também, que às vezes em empresas maiores acontece, né? Ele passa para a secretária, para atendimento, para não sei o quê, quando vê a mensagem chegou totalmente distorcida e tudo, enfim, essa autonomia para mim é muito importante, porque home office eu acho que é basicamente liberdade, assim, de você ter sua vida de volta, dominar o seu tempo, fazer o que quiser com ele, claro, administrando da melhor forma possível, e também com relação às decisões do seu trabalho, que só depende de você. Então eu valorizo muito isso, para mim foi um impacto bem interessante e importante. Para mim também concordo com a Marina, acho que isso é essencial. Para mim aconteceu uma coisa também de o trabalho render mais, o tempo render mais. Quer dizer, eu terminava o que eu tinha para fazer, quando eu cheguei no home office, eu dizia, mas será que eu já terminei tudo que eu tinha para fazer? Eu fazia as coisas aconteciam mais rápido, né? E aí eu começava a pegar mais trabalho. E como eu estava autônomo, quanto mais eu trabalhava, mais dinheiro eu ganhava. E aí também é uma armadilha que você começa a trabalhar demais. Mas enfim, isso que eu percebi, que o tempo sobrava.
E hoje em dia eu sei, hoje em dia, depois de tantos anos, eu sei que eu faço o trabalho e eu uso esse tempo de sobra, às vezes para trabalhar mais, mas para curtir a vida, para aproveitar a minha vida, para aproveitar a nossa vida, ficar, né, fazer nossas coisas, etc. Então, o que seria impossível na agência onde eu trabalhava, por exemplo. Na agência onde eu trabalhava, eu ficava todos os dias, até 9, 10, 11 horas da noite, todos os dias. E a maioria dos fins de semana, os finais de semana, eu trabalhava, tinha trabalho. E aquilo a maioria daqueles serões, aquelas horas extras lá, não precisavam acontecer. Ninguém estava fazendo um trabalho tão especial assim que precisava ficar tanto tempo lá. Essa coisa do trabalho, o home office para mim, acho que para a Marina também, traz o trabalho uma escala justa, correta, o quanto o trabalho tem que pesar na vida da gente. Porque isso está se perdendo um pouco, né? O trabalho tem um peso muito grande. Fale um pouco mais sobre isso, André. Qual é o peso do trabalho com relação aos outros papéis? Isso é muito importante, porque a essência do nosso fórum é trazer o equilíbrio e essa mínima satisfação em cada uma dessas áreas elementares. O que você acha disso? Eu acho que hoje em dia isso tem uma coisa muito. Eu acho que a gente se define muito pelo trabalho. Quando você chega para conversar com alguém, você pergunta: o que você faz? Né? Então, é uma coisa. E hoje em dia, de repente, para as empresas, é muito interessante que os colaboradores só pensem em trabalho e só trabalhem. Né? E a pessoa acorda e ela acorda para ir para o trabalho, ela vai para o trabalho, ela almoça perto do trabalho, ela trabalha à tarde e ela volta para casa para descansar, para trabalhar no dia seguinte. Então, e aí a vida vai passando e ela tem pouco tempo para ela, e para a família, e para os filhos. E isso está se tornando, com o trânsito, que é o tempo que ela passa no trânsito, o tempo que as empresas... quando a pessoa para e começa a pensar, mas peraí, onde é que isso vai me levar, né? Isso quando depois de alguns anos de empresa, ela ainda não é mandada embora, ou seja, tudo aquilo que ela estava construindo vai por água abaixo. Então, isso é uma coisa muito importante das pessoas perceberem, do trabalho. Sabe que a gente acha que isso é uma coisa um pouco americana, né? Do trabalho ter uma importância muito grande. A gente teve a oportunidade agora de visitar alguns países da Europa, e lá o trabalho ele tem uma escala completamente diferente. O comércio fecha na sexta-feira às 4h30, 5h. Para as pessoas aproveitarem e fecham sua loja e vão numa esquina tomar uma... Ir numa loja, tava lá às 5h30 da tarde, fechando. Eles estão nos bares, tomando uma cerveja, aproveitando o verão, aproveitando passeio com a família. E ninguém vai morrer porque a loja está fechada, entendeu? Então essa importância é uma coisa que se questiona muito. E no Brasil a gente tem muito essa coisa americana. A gente puxa muito acaba seguindo o padrão americano. Você é de winner e loser, né? Essa coisa do ganhar dinheiro, trabalhar um monte para comprar as coisas, fica num círculo vicioso, né? Sim. Na verdade, a vida é muito mais do que isso, né? E não tem nada a ver com produtividade, né? Porque... Não, depois de uma hora você nem está rendendo mais, né? Absolutamente, não tem nada a ver. Você tem que fazer... Se não fosse isso, a Dinamarca não ia ser tão rica. Eles não trabalham tanto assim lá. Eles trabalham de uma forma racional. E a Europa é maravilhoso, funciona perfeitamente. Claro que é um país do menor, mas, enfim, não tem nada a ver com produtividade. Eles são criativos, eles têm... Isso é uma coisa também legal, né? Essa coisa do ócio criativo. A gente tem como nosso guru aí o Domenico De Masi, inclusive ele fez a introdução do nosso segundo livro. E ele fala muito disso, né? Até no Brasil isso foi meio mal interpretado, ócio criativo, vou ficar sem fazer nada, etc. Não é isso. O ócio criativo é você dar um tempo para a cabeça pensar, porque hoje em dia a gente pensar, né? Deixa esse tempo para a gente poder dar 2 passos para trás e ver, mas peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Então, isso é um dos aspectos, obviamente, do livro, né, da filosofia dele. Mas isso é bem isso, né? E quando o home office, ele te proporciona, se você quiser, você continua no mesmo ritmo de antes, mas ele te dá essa possibilidade de você reequilibrar a tua vida pessoal e profissional. Convivendo então com os outros papéis. Agora vamos falar um pouquinho sobre assim, atributos comportamentais que vocês percebem na sua experiência, que são mais eficazes para que esse plano dê certo.
Mesmo que a pessoa, mesmo que aquele advogado, independente do porte, da idade, enfim, ele decida, ele entenda que precisa de mais tempo, ele precisa de mais liberdade, trabalhando em um escritório ou não, porque a gente também sabe que o home office se aplica parcialmente. Né? A gente, não precisaria abandonar aquela atuação e trabalhar por iniciativa própria, ele poderia negociar essa possibilidade desde que ele conseguisse provar que é vantajoso para o escritório, para a empresa. Então, quais são as habilidades, os comportamentos, né, habilidades que vocês costumam ver? Primeiro, só realmente isso que você comentou na pergunta é bem interessante, porque a gente até aconselha que vai começar a trabalhar em casa, começar aos poucos, para ir sentindo mesmo. Pode ser à noite, nos finais de semana, ou durante meu período, ou até em São Paulo, como fazem, pegar o dia do rodízio para trabalhar em casa, para você ir testando também, vendo o seu perfil, o perfil da sua casa, das pessoas que moram ali também, para ir testando e fazendo os ajustes. Com relação ao perfil, como o André comentou, tem a questão de ser proativo, né? Realmente a pessoa, para trabalhar em casa, ela não pode ser movido a chefe, você tem que já saber qual é a tua próxima tarefa, o que você tem que cumprir naquele dia, ter esse tipo de organização. Também disciplina é bem importante, de você realmente seguir um horário, se vestir para trabalhar, como eu comentei, saber o que tem que fazer naquele dia, ter suas metas e objetivos. Mas assim, sabendo que o importante é você entregar o prometido dentro do prazo. Aí, a tua agenda, claro que você vai conseguir manejar dentro dessa autonomia do tempo que a gente comentou. E eu acho que os principais são esses, né? Eu acho que sim, a capacitação, né? A pessoa também tem que saber, que senão ela vai passar pelo mesmo erro que eu passei, que todo mundo passa, que chega no home office e não tem... E quando vai aparecer um obstáculo, ela não vai saber como lidar. Às vezes isso pode ser algo que vai atrasar ela um pouco, ou às vezes pode ser uma coisa tão grave que ela não vai, que vai inviabilizar o projeto. Então, realmente tem que buscar sempre essa capacitação, entender, é interessante fazer um trabalho de autoavaliação, até para saber quais são as fraquezas, né, e aí aonde que você tem que capacitar, onde que você tem que buscar essa melhoria, né, esse aprendizado. Então, acho que essas são as principais, né. Como a Marina falou, a família também tem que ter um perfil de apoio, um perfil de colaboração, principalmente quem tem filho pequeno, tem que saber que existe uma diferença entre a pessoa estar presente, entre o pai estar presente e estar disponível, não só crianças, mas todo mundo, né, porque vem, de repente, a pessoa em casa e, bom, então começa a pedir para fazer pra demanda doméstica, vai comprar pão, etc. Então, tem isso, né, um pouco. E existe o perfil da casa também, como a Marina colocou. Tem algumas casas que realmente a pessoa fica muito dentro da rotina da casa, não tem espaço, então tem que adaptar, tem que saber o espaço para trabalhar, porque senão é difícil se concentrar, é difícil, as pessoas se interrompem, passam, perguntam. O home office é muito novo para todo mundo, então todo mundo estranha. As empresas estranham, a família estranha, todo mundo ainda é alguma coisa que ainda está, quando se acostuma, as pessoas estão se acostumando e não sabem muito bem como lidar. Então, eu acho que basicamente é isso, né, para o perfil. Mas muita gente chega para nós e diz, eu não conseguiria trabalhar em casa. A gente sabe que todo mundo consegue. É só uma questão realmente de adaptação, de fazer umas adaptações. Tem gente que gosta muito, que é muito introspectivo, que gosta de conversar com os outros, se sente muito solitário, mas também tem solução, você tem como trabalhar no coworking, fazer almoços com fome. Quer dizer, todos os desafios, todos os perfis são adaptáveis, a gente consegue solucionar todos os problemas, ou a grande maioria dos problemas, de perfil, de espaço físico, de informação, de desafio. Isso é uma coisa que a gente já viu muita gente que tinha perfil e não conseguiu, e não tinha perfil e conseguiu. Então, mais uma questão testando mesmo. Então vocês testaram muito bem, né, a ponto de já poder auxiliar vários profissionais de vários segmentos, porque eu sou suspeita a falar, mas eu conheço o curso de vocês, busquei essa solução para me aprimorar também, porque, como eu disse, eu viajo bastante e preciso sempre estar adaptada e organizada a qualquer cenário.
E o home office, ele traz isso. E lá no curso de vocês eu percebi que tem um advogado que ele conta, né, os principais desafios que ele enfrenta com muita tranquilidade. E, se não me engano, é um tributarista que também tem diligências para fazer fora dali. Ele fala absolutamente sobre tudo, inclusive sobre uma pergunta de uma inscrita aqui no fórum sobre como lidar com o atendimento. Aquela pessoa que precisa atender clientes. O que é mais indicado nesse caso? No caso dele, né, dessa pessoa entrevistada, ele colocava como o atendimento, essa coisa de você ir até o cliente, ele sempre colocou como uma coisa positiva, porque ele força você a ir até o cliente, a visitar o cliente, e você circula, às vezes marca uma reunião em um café, e aí esse ambiente já é mais informal, e isso já consegue até, às vezes, fechar um negócio, fechar uma gerar outro tipo de conversa, né? Depende muito do segmento, muita gente atende os clientes em casa, tem segmentos que só atendem clientes em casa, por exemplo, psicanalistas que trabalham em home office, e no Brasil não é muito, mas na Argentina quase 100% dos psicanalistas trabalham em home office, eles atendem uma sala da casa. Então é uma coisa. E aí outros já não gostam de receber ninguém, e aí marcam em reuniões em outros lugares. Ou no cliente mesmo, né? Tem gente que gosta de separar bem essa coisa do pessoal e profissional e não quer saber de receber em casa mesmo. Então, marca num café ou num coworking, que tem até sala privativa, né? Porque dependendo do assunto, não dá para falar num café, que tem pessoas em volta e tal, tem questão de confidencialidade, né? A advogado trabalha muito com isso. Então, tem espaço de coworking, escritório virtual, aluga uma sala de reunião fechada, privativa, ou vai até o cliente também. Isso hoje em dia é bem tranquilo. Ou ainda, né, quando a reunião é mais frequente, também tem muito por Skype e Google Hangout até, enfim. Hoje em dia tem muitas opções, né? A tecnologia ajuda muito nesse sentido, porque você consegue manter esse contato próximo com o cliente, mesmo ele estando em outra cidade, né? Então, isso é muito bacana. Existe uma questão que acho que tem que ser colocada, é que nem todos os clientes também têm o perfil de trabalhar com home officers, né? E dependendo do perfil, não aceita muito bem, né? Isso pode acontecer realmente. E aí você, às vezes, tem que... também, coworking existe para isso, né? De repente, alugar um espaço fora para ter esse ponto de contato ali com o seu cliente. Aí vai de cada caso, né? Perfeito. Basicamente, nessa implantação desse projeto de home office, quais são, assim, pelo menos alguns pontos que lhe vêm à mente, o que se deve evitar para realmente ter o êxito? O que se deve evitar, assim, pelo menos 4 elementos ou 3 elementos que você possa colocar, vocês? Eu sempre coloco que quanto mais isolado o espaço de trabalho em casa for da rotina da casa, melhor ele vai funcionar. Então, é sempre interessante ter um cômodo separado, com porta de preferência, e ali você vai ter o teu espaço para armazenamento, com o espaço de trabalho, com uma mesa ergonômica, com uma cadeira ergonômica. Dizem que a cadeira ela tem que investir tanto na cadeira quanto no teu equipamento de computador, e é verdade. Sim. Exatamente para você tudo que favorece com que o teu trabalho em casa se pareça muito com um expediente num escritório tradicional. Então, se você tiver um espaço de trabalho específico para isso, com equipamento específico para isso, né, com móveis de escritório, claro que os móveis você não precisa transformar o teu home office numa repartição pública, mas você pode ter móveis ergonômicos. E aí, não só você vai se imbuir desse profissionalismo, como as outras pessoas vão te enxergar também como profissionalismo. Elas vão te ver trabalhando ali, elas vão respeitar, elas vão conseguir entender essa diferença de espaço-tempo, dizendo assim, ele está trabalhando como se ele estivesse no escritório, como se ele estivesse em outro lugar. E então, acho que essa do ambiente separado, lugares para armazenar todas as coisas, tudo que tem no home office tem que ter o seu lugar. E o que não tem lugar é porque talvez você tenha que se desfazer, né? Então tem essa coisa também dessa organização espacial, porque o home office ele contamina o resto da casa com um entulho muito facilmente. Mais advogado, né, que trabalha com bastante
Papel. Eu não sei se vocês estão migrando um pouco, né? Vocês estão agora cada vez mais Tá digitalizando, né? Mas mesmo assim, para não ter Sim, mas é a minoria ainda, infelizmente. Infelizmente, ainda é minoria. Existem 2 paradigmas importantes que devem ser quebrados sob pena de não sobrevivência, que é a ideia de associar um escritório, uma empresa, né, como um sinônimo de status, né, como se fosse um cartão de visita, não associar a competência profissional ao cartão de visitas. E a outra coisa exatamente é a questão da papelada. É a questão de não se render à tecnologia, o que tem de bom na tecnologia. Porque, como a Marina falou, existem tantas possibilidades tecnológicas de se conectar com clientes de qualquer lugar, hoje, através da internet, que o home office se torna perfeito, em vários sentidos. Né? E agora me diga uma coisa, com relação à empresa, ao escritório que tem funcionários, enfim, que precisa manter aquela estrutura. O que seria benéfico para esse empresário, para esse proprietário desse escritório, em ter esse programa implementado junto aos seus funcionários, junto aos seus colaboradores? Quais são os benefícios que eles escolhem disso? O primeiro e o principal de todos é a economia, né? A empresa, ela passa a ter uma economia no sentido de ter um custo menor com espaço físico, espaço comercial, que é caro. O metro quadrado comercial é caro. Então a gente tem visto duas coisas acontecendo muito em empresas. Uma delas, a empresa precisa cortar custos, e aí ela precisa entrar e passar para um espaço menor, e aí parte dos colaboradores passam a ser remotos, ou existe um rodízio, né, a coisa do free address, ninguém tem sua mesa específica no escritório, ninguém tem sua estação de trabalho, e aí as pessoas, elas compartilham as mesmas mesas de trabalho, fazendo um rodízio. Outra situação que a gente vê muito frequentemente, a empresa precisa crescer, precisa ter mais colaboradores, mais gente trabalhando, mas não quer mudar o espaço, não quer aumentar o espaço, não tem sala de reunião para todo mundo. Então, também nesse caso, o home office vem como uma solução. Depois disso, existe a parte de produtividade. O colaborador em casa, ele rende até 20% mais do que uma estatística americana. Ele tem a questão também da retenção de talentos. Não sei no segmento de advocacia, mas, por exemplo, no segmento de TI, essa nova geração de programadores, esse pessoal, geração Y, eles não querem mais ir até a empresa, eles querem trabalhar de casa, eles querem trabalhar dessa maneira. Então, para você reter, para você atrair esses talentos, esses profissionais capacitados, você tem que ter esse programa esse benefício, é quase um benefício que a empresa oferece, a possibilidade de trabalhar remoto, ou de trabalhar alguns dias da semana remoto. Então, a parte de sustentabilidade, né? Muitas empresas colocam o programa de trabalho remoto dentro do pacote de ações sustentáveis. Uma forma que você está tirando esses carros da cidade. Desde poluição até os próprios custos energéticos de manutenção do escritório. Exato. Né? De luz, enfim, tudo que você acaba economizando. E também tem um fator muito interessante que a gente vê bastante nas empresas. Claro, os programas de trabalho remoto, que incluem home office, fazem parte do pacote de benefícios da empresa e são implementados das mais diversas formas, né? Desde uma vez por semana até o colaborador 100% do tempo trabalhando em home office. E é bem interessante até um case que a gente entrevistou para o segundo livro, que é o da Volvo, que tem uma retenção de mães muito grande, super interessante, que é uma abordagem mais humanista até, né? Porque realmente a mãe voltar da licença maternidade já 100% integral no trabalho, e de repente o neném está com febre, está com a cabeça longe, não consegue produzir. Então isso é um problema nas empresas, né? Para a funcionária e para a equipe, para a produtividade, enfim. Então, eles têm um programa muito legal, acho que vem até da cultura sueca da empresa, né? De as mães conseguem ficar até 1 ano depois da licença maternidade, conseguindo fazer meio período na empresa e meio período em casa, para ficar mais perto da criança. E depois desse 1 ano, né, pós licença maternidade, também eles têm um programa de trabalho flex, porque é muito de confiar nessa relação,
colaborador gestor, né? Então eles confiam que aquele funcionário vai trabalhar em casa. E ele vai mesmo, né? E eles já têm um programa, confiança mesmo, uma relação mais madura da profissão mesmo, da empresa. Então eles têm já um programa programa tecnológico, né? De acesso remoto aos arquivos da empresa, com toda a segurança, né? Tudo criptografado. E é super interessante, funciona super bem. Até a mãe que eu entrevistei, ela falou, nesse ano que eu ganhei minha neném, né, uma menininha, eu consegui, ainda assim, mesmo trabalhando remotamente, né, trabalhou super bem e tal, em casa, e conseguiu cumprir todas as metas dela e da equipe dela, que ela gerenciava 17 pessoas, ela era líder dessa equipe, deu super certo, porque realmente, ela até falou, ela foi promovida depois disso, ela falou que ela fazia mais questão ainda de continuar na empresa, por ter tido esse benefício, sabe? É uma relação bem interessante. Então, funcionou super bem. E a gente torce para que mais empresas adotem isso, né? Ela tinha uma coisa interessante, que ela tinha os chefes dela que estavam nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E essa questão do fuso horário era muito bom para ela. Era muito melhor em casa. Ela falou que atendia videochamada. Isso ela fazia de pijama em casa, porque depois voltava para a cama. Super de manhã cedo. Mas como não tinha, era outro tipo de cargo de confiança, né? Então não tinha que bater cartão, enfim. Ela que decidia o horário dela. Então ela atendia uma videoconferência em inglês e depois voltava para a cama e depois continuava lá o expediente dela. Mas ela se organizou de tal forma que deu super certo. Então conseguiu coordenar carreira e maternidade super bem. Foi bem interessante. Outra coisa legal também que acontece nas empresas elas estão conseguindo dar oportunidade para pessoas com deficiência trabalhar, porque esse deslocamento é muito complicado, né? Isso está começando de forma meio, quer dizer, não existe nada, nenhuma legislação, a legislação é um pouco dúbia com relação a isso, mas algumas empresas estão contratando pessoas com deficiência para trabalhar remotamente. Então, e aí dá oportunidade, inclusive, para a lei das cotas. Então, quer dizer, existe uma relação ganha-ganha. De um lado, dá oportunidade para as pessoas com deficiência, e do outro, a empresa consegue completar as cotas que são necessárias por lei. Nossa, são tantos ganhos que eu fico até louca aqui, de tantas ideias surgindo na minha mente. Você... Tem bastante tema ainda para falar. Porque pensando na realidade... Nossa, pensar na realidade do escritório, que ele ganha de diversos ângulos. Ele ganha na própria imagem organizacional, na imagem da política da empresa, voltada à responsabilidade social. Ganha na parte de gestão de pessoas, né? Fidelizando, né? Muitas vezes recrutando atraindo aquele colaborador em razão daquele programa de benefício que ele tem, que isso não se cogita na grande maioria dos escritórios. Né? E é um benefício, muitas vezes, infinitamente maior do que uma remuneração diferenciada, uma remuneração variável. Então, além disso, nossa, fantástico. São tantos ganhos que eu não consigo nem imaginar nas dificuldades, mas a gente tem que falar um pouco das dificuldades e a gente mencionou aqui algo como a gestão de tempo, trazendo sim um perfil que necessita ser automotivado, que necessita ser disciplinado. Essa é uma temática muito difícil na advocacia, né? A questão da gestão de tempo. Imagina pensar em implantar. Como é que vocês imaginam que é possível essa implantação, por exemplo, no escritório, ou mesmo aquele profissional decida sair do escritório e implantar isso? Ferramentas para que ele, por exemplo, saiba a hora de parar. É um mundo tão vasto aqui que a gente teria que ficar uma semana conversando sobre cada detalhe, sabe? Mas essa questão do tempo, a gente precisa mencionar. O tempo de começar, o tempo de parar. Porque na empresa é muito fácil você ser comandado. É um sinônimo de produtividade, é uma ilusão, mas é fácil perceber. Mas o home office não tem alguém com chicote te dizendo o que fazer. Então, como saber a hora? Como saber a hora de parar, a hora de começar? Isso é uma coisa interessante, porque muita gente que a gente conversou com os gestores que são
pró, né, que eles entendem home office, são abertos a esse tipo de solução, o que eles passam para nós é que se a pessoa trabalha bem na empresa, ela vai trabalhar bem em qualquer lugar. E vice-versa. A pessoa que não vai dar certo em casa, às vezes é uma que ela precisa estar sempre sendo estimulada, né? E às vezes ela está no escritório, inclusive não está nem trabalhando, ela está só presente. Tem um termo até para isso, que chama presenteísmo. Que é o absenteísmo, só que ela vai, mas ela não está lá, ela está no Facebook, ela está nas redes sociais, ela está só não fazendo nada, não produz, né? Então, e aí vem uma questão interessante de levantar, que é esse medo gerencial. Todas as vantagens que a gente passou para você com relação ao trabalho remoto da empresa, eles esbarram, às vezes, em um obstáculo psicológico, um obstáculo de medo, um receio. Esse receio, às vezes, ele tem um significado, para alguns casos até ele faz sentido, mas, na maioria das vezes, é um medo psicológico, é um obstáculo de ter um preconceito contra o termo, contra o home office. Uma empresa veio falar conosco no ano passado, uma empresa gigante, uma multinacional francesa, que tem sede no Rio de Janeiro, e eles disseram, a gente não vai, o nosso programa não pode se chamar home office, ele tem que se chamar office at home. Nossa. Quer dizer, porque senão isso ia bater na trave, quer dizer, o gestor, ele estava super estimulado, motivado a fazer o programa, mas ele já esbarrou em 200 outros diretores, etc. Então, teve muito esse problema. Agora, com relação a você fazer essa gestão remota, as ferramentas, existem ferramentas gratuitas, ferramentas tem diversas, que chamamos de ferramentas de gestão remota. Inclusive, de novo, a tecnologia aí ajudando bastante o home office, o trabalho remoto, né? Uma coisa está ligada à outra. Inclusive, várias empresas utilizam, até, vocês como advogados devem saber melhor do que a gente, né? Porque tem um colaborador que tem que obedecer aquele, por horário núcleo, né? E tem que cumprir aquela carga horária, até para depois não gerar processos trabalhistas, enfim, por hora extra. E tem aqueles que são cargos de confiança, executivos, que não precisam bater cartão, digamos assim. Para esses que precisam bater cartão, inclusive tem várias empresas que adotam, tem vários tipos de software que fazem esse controle e que depois de determinado horário, por exemplo, 6 da tarde, ele desliga todo o sistema, e o computador e o smartphone da empresa. Então o funcionário não tem como acessar o trabalho. Não. Então, enfim, é um lado mais radical da coisa. Mas fantástico. Pois para elas se precaverem em qualquer tipo de processo trabalhista, enfim, elas já têm esse tipo de mecanismo que ajudam nesse sentido, né? Já outras que são mais abertas a essa relação do trabalho remoto e tal, inclusive disponibilizam um smartphone da empresa, como é o caso da Cisco, né? Que é totalmente embasada em tecnologia. Eles até comentam, o funcionário começou a trabalhar aqui, não precisa nem ficar um tempo aqui na sede da empresa, ele já vai trabalhar remoto, pode trabalhar do táxi, que eles comentam, né, que já dão acesso à internet, todos os gadgets e softwares remotos, porque é muito na confiança também de que o funcionário vai cumprir o que foi prometido, porque senão realmente ele vai estar fora da empresa. Então é por uma questão de vai ter que funcionar, porque a gente confia em você vai dar certo. Mas no caso de quem tem que bater cartão, e você tem que se precaver com relação a isso, tem realmente até a questão da biometria, o bater cartão é colocar o dedinho ali, está na sua casa, no seu computador, e ali começou a abrir o sistema, se precisar você fala com o seu gestor remotamente. Sim. Enfim, é tudo completamente viável e super fácil de organizar. O gestor coloca uma tarefa, e a tarefa vai sendo completada, e o controle dessa tarefa é feita pelo próprio colaborador. Ele vai colocando a tarefa, ela é distribuída, né? Ela é separada em pequenos atos, em pequenas ações, e cada ação ele vai colocando, e aí é um reloginho que vai completando. Com relação à tarefa, existe um prazo para fazer isso, então tem todo esse controle, né? E tem algumas ferramentas que elas são até, a gente não aceita, mas até inclusive que elas conseguem fazer uma foto do um print screen da tela do trabalho, ou print screen, surpresa. Exatamente. Saber se a pessoa está realmente trabalhando, ou está nas redes, ou até tinha uma aqui que tinha um print screen como se você estivesse vendo o nosso escritório aqui, uma foto para ver. Meu Deus. Ela está na frente do computador. Aí eu acho bem polêmico. Se precisa ser feito, daí deixa ele, né? Disso que vocês estão falando, eu percebo a necessidade de padronização interna.
para que haja a possibilidade de controle e cobrança que venha a mitigar esse medo dos gestores em implementar essa política. Nessa linha, vocês acreditam, pela experiência de vocês, que é possível um pequeno negócio, ou uma empresa, um escritório que esteja iniciando as suas atividades, consiga sobreviver, por exemplo, com uma equipe de home office? A gente vê diversos casos, a gente vê muitos casos. A minha empresa é assim, a minha empresa tem uma agência de publicidade e os meus colaboradores não são contratados, mas eu tenho parceiros e eu tenho parceiros no Brasil inteiro, que eu contrato para fazer esse determinado trabalho, às vezes a gente também, eles me chamam, quer dizer, tem essa troca, mas tem também outros casos que as pessoas são contratadas, são CLT, e elas estão trabalhando cada um de uma. Aí eles se reúnem presencialmente a cada 10, 15 dias, tem uma reunião presencial. Mas se não for na mesma cidade também dá certo por Skype. Enfim, a tecnologia está aí para isso, realmente, para facilitar a nossa vida, nosso trabalho, né? O mais importante, na verdade, para que tudo dê certo, independente do tamanho da empresa, do porte da empresa, é que o gerenciamento ele tem que ser por metas, né? Ele não pode ser por tarefa. Então, isso é uma coisa, esse que é um grande paradigma que tem que ser quebrado. As pessoas, os gestores estão muito acostumados ainda a ver a tarefa em si, o tempo, o prazo, você veio, você não veio, você passou tantas horas aqui. O tempo não é, na verdade, uma unidade nesse caso. A unidade é o trabalho. A gente gosta de falar que trabalho não é algo que se faz, é algo que se faz, não um lugar para onde se vai. E tem até uma tendência com relação a isso, que cada vez mais as pessoas vão trabalhar por trabalho mesmo, assim, por exemplo, como no nosso caso, a gente tem uma rede de freelas, digamos assim, né? Você não precisa nem contratar outras pessoas, porque você pode ter uma secretária remota, um diagramador remoto, um ilustrador, um fotógrafo. Eles chamam até que é modelo de Hollywood, né? Quando o pessoal se reúne para fazer um filme, chama toda uma equipe, e essa equipe é para esse filme. Depois desmancha outro filme, é outra equipe, vem chamando as pessoas. Então, é super interessante, gera um trabalho bem mais criativo também, porque tem bastante troca de ideias, e é muito pelo trabalho, vamos ver o que a gente vai cumprir agora. Não é assim, o que você fez nessa meia hora? Não me interessa, interessa que a gente combinou no dia 4, você vai entregar tal coisa, você entregou, legal. Então é assim que funciona, muito nessa base da confiança. É uma relação de maturidade profissional mesmo, né? Cada um fazendo o seu trabalho direitinho vai dar um resultado super bacana. Perfeito. Eu gostaria de saber de vocês onde podemos beber mais dessa fonte. Porque é tão interessante, o pouco tempo que falamos aqui, falamos sobre vários ângulos, falamos sobre os benefícios para o funcionário, para o trabalhador, né, o advogado, autônomo, para também o escritório implementar internamente. Em vários ângulos ele é beneficiado, e nós tocamos aqui em vários pontos muito interessantes que despertam muita curiosidade. Onde podemos encontrar mais informação segura? Porque vocês são a fonte segura, vocês realmente são, como eu posso dizer, a fonte fidedigna, a fonte certa, onde eu posso ir porque já foi testado e já dá certo com grandes empresas, e eu quero aprender mais sobre isso. Eu preciso aprender ferramentas para me organizar e para lidar com as tormentas que acontecem, que só quem entende pode ajudar. Onde é que a gente pode encontrar? Então, nós temos trabalhando, a gente tem trabalhado em duas facetas, né? Uma delas realmente é a empresa, são as publicações para empresas, para gestores que vão implementar um programa de trabalho remoto, e a outra ponta a gente trabalha com conteúdo para os próprios pessoas que estão indo para casa, sejam elas colaboradores ou empreendedores. Então, nós temos livros, nós temos cursos, nós temos todos os materiais para essas de conteúdo, para capacitação dessas duas pontas, desses dois públicos, né? Lidando com toda essa realidade. Isso. Então, o que a gente tem hoje em dia, a gente inclusive tem uma lojinha, tem um site, um e-commerce, e ali a gente disponibiliza todos esses materiais, né? Os livros, os e-books, o curso, né, o curso que você participou, e a gente vai ter também vai ter cursos específicos para colaboradores. A gente está desenvolvendo os cursos vocacionais também para
separados para cada tipo de profissão, vão ter cursos específicos. Então, hoje em dia a gente está trabalhando muito em projeto de a gente estar atendendo todo mundo que precisa de alguma informação para home office, geral ou específica. E o que eu achei interessante aqui, puxando um pouco a sardinha também, porque quando eu gosto e testo, eu falo realmente. Legal. Eu achei interessantíssimo, além da qualidade, né, da edição perfeita, Obrigado. A ilustração, né, a prova social. Vocês sempre vinham com uma teoria, vinham com a ferramenta, né, da solução e vinham com a ilustração, né, do caso prático ali, a pessoa que realmente, várias pessoas, inclusive um advogado, que falou com muita propriedade sobre aquilo e parecia um sonho. Um sonho. Eu digo, meu Deus. É para inspirar. Tá certo. Eu queria colocar isso como... A gente fez questão de colocar isso no curso, porque senão a gente também não quer se colocar num patamar de nós sabemos tudo. Não, a gente quer mostrar que todos os segmentos, é possível para todos os segmentos, é possível para todos os portes de empresa, e todo mundo que... se a gente pensar que não é ainda algo que já está totalmente espalhado, é um absurdo você fazer uma pessoa pegar o carro e atravessar 2 horas, e daí chegar na empresa, ele abre o laptop para ir trabalhar, o laptop ele leva embora, então ele não precisa ir até lá, pelo menos não todo dia, né? E aí, nesse tempo que ele está no trânsito, ele podia estar com a família, com os filhos, fazendo esporte, vivendo a vida, né? Então a gente acha que isso aí é uma coisa que não tem por que não está existindo, só não existe ainda porque ainda não está conhecido. E é isso que a gente tenta fazer, compartilhar, fazer as pessoas conhecerem, compartilhar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu com os outros, né? E a gente está sempre aprendendo também, né? Inclusive, a gente quer até saber a opinião de vocês que estão participando do evento, enfim, porque é um outro lado também, né, de saber o que acontece no mundo do direito, do advogado, com essa relação do trabalho remoto, se é bem vista ou não, se estão querendo implementar, porque pelo visto a gente está vendo que o tema está pipocando em várias áreas aí. Sim, e como eu disse no início, foi um dos temas que mais despertou engajamento com já inscritos, porque exatamente é um desejo de um estado desejado perfeito, de um cenário ideal de liberdade. O que motiva o advogado, principalmente quando ele atua, quando ele escolhe essa atuação? É a autonomia e a liberdade, sim, atrelada obviamente ao status que ele percebe existir na profissão. Mas a autonomia sim. A gente percebe que toda a parte de direito, que todo mundo que a gente conversa, que tá tudo migrando pro eletrônico, né? Uhum. Você não precisa mais ir até o fórum para colocar tudo feito de forma eletrônica. Então, é uma questão de pouco tempo disso já existe, já está existindo. Eu entendo que tem muitos juízes que já fazem já fazem o trabalho de casa. Eu já até fiquei sabendo de um juiz que até julgou um caso por videoconferência, não sei se eu estou enganado, mas é uma questão de tempo, a gente só tem que quebrar essas coisas, né? É uma questão também de informação, até aproveitar para dizer que a gente tem lá o site gohome.com.br, é um site que tem muita dica gratuita, então para quem quiser entrar lá e ver, a pessoa vai entrar lá, vai ter o livrinho nosso que a gente está dando, mas é só para a gente colocar o e-mail, para a gente poder, inclusive, fazer informações, mas ali em cima no site tem dicas, tem vídeos, a gente está colocando toda essa informação e disponibilizando para quem quiser, quer dizer, a gente, inclusive, conteúdo, se houver citação da fonte, a gente deixa esse conteúdo aberto, né? Então a intenção é realmente espalhar a palavra e que todo mundo tenha uma qualidade de vida igual a nossa, né? Que a gente tem uma qualidade de vida muito bacana e a gente quer que todo mundo possa ter essa mesma qualidade de vida. E por isso que a gente também tem esse trabalho há tanto tempo e que dá tanto prazer para nós. A gente explica. Como a Dani falou, tem o Go Home, né? O gohome.com.br, que a gente, né, posta todas as novidades de home office lá, nossa opinião, enfim. E como eu tinha mencionado antes, a parte mais corporativa é o trabalhoportátil.com.br, que daí é outra proposta. E existe o Home Office Store, que é onde a gente vende todos os livros, publicações, cursos, então ali é a nossa loja. Olha só, eu quero parabenizar vocês, dentre várias questões que eu fiquei encantada, mas uma específica que eu particularmente adoro, essa linguagem clara, de você observar todos os gaps, você pela experiência, vocês entendem quais são as dores, as dificuldades e falam e trazem a solução sem
blá blá blá. Né? Sem meia volta. Isso passa muita segurança e muita credibilidade, entende? Porque realmente é uma fonte segura. Eu Sim. fiquei encantada. Tenho que confessar que o valor de investimento do curso é algo que é um sonho, foi dado realmente. Eu acho que vocês têm que saber disso, porque vocês vão de A a Z. A a Z. Quando se Que trata entra um de pouco nessa questão de ser mais importante para nós, inclusive, realmente passar o conteúdo. O custo é mais para pagar os custos do... Sim, e olha lá. E olha lá. É que assim, até de abordar de A a Z, realmente, a gente perguntou para o nosso público quais são as principais dificuldades. Deu também bastante resposta, foi bem legal. E a partir disso, a gente formatou o curso também. Eu achei fantástico quando vocês falavam assim, caramba, os filhos interrompendo, animais, barulho, a preguiça, quando parar, o que fazer, até juridicamente também, com relação à venda do seu serviço, como se posicionar, a questão comercial, enfim, me parece que foi um giro realmente. Uma visão... Foi trabalhão, mas foi bem legal. Tipo assim, eu não vou te ensinar só a se organizar, não. Eu vou te ensinar tudo que você precisa. Tudo. Tudo sobre home office, é o nome do curso. Mas realmente entrega exatamente isso. Na verdade, entrega até mais, porque tem coisas que eu nem sabia que tinha dúvida. E eu, caramba, é verdade. Ia aparecer. É verdade, eu nem pensei nisso. Tenho dúvida, me responde aí. Perfeito. Tá? Eu gostaria de parabenizar vocês pela generosidade. A gente sabe da agenda apertada de vocês, a gente sabe que são referências no mercado. Então, por todos os advogados que estão sendo beneficiados aqui com as dicas que vocês ofereceram, muito obrigada, gratidão profunda e parabéns por esse projeto e pela forma como vocês fazem. É muito excelente. É muito clara, é muito didática. A gente espera que, obrigado pela oportunidade, a gente espera que todo mundo possa usufruir do home trabalhar office. Home office. Foi um prazer participar aqui hoje, contem sempre com a gente. É isso aí, o que a gente puder esclarecer sobre home office, estamos às ordens. Legal. Obrigada.